Salve, minha gente, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso estudo aberto, nosso lar segundo o hermetismo. Hoje nós estamos aqui, ansiosos, com formiguinhas no chácara básico, porque falta exatamente um mês para o 6º Congresso do Círculo. Cara, se você ainda não garantiu o seu lugar, venha na internet, venha online, venha presencial, venha me dar um cheiro, venha dar um cheiro na Mônica, venha dar um cheiro da Marga, venha dar um cheiro do Gustavo Arnes, do Gustavo Meller, em qualquer Gustavo que você quiser, já chega cheirando. Cara, não dá para perder, ó. 6º Congresso do Círculo, Age na Chácara, o que você vê, pela primeira vez em Curitiba, pela primeira vez no sul do país. Galera do sul, cadê meus sulistas? Mas cadê meus gaúchos? Cadê meu pessoal da Serra Catarinense? Cadê o pessoal do interior do Paraná? Gente, 6º Congresso em Curitiba. Vai ser o máximo, cara. Uma galera bizarra, de boa, reunida, pra gente estar junto, celebrando a nossa escola. Acho que você já curtiu aí o documentário Encontros e Movimentos, já viu todo o movimento de energia de pessoas que acontece no nosso congresso, não deixa de participar, falta um mês. E aí já sabe, né, brasileiro geralmente vai deixando as coisas para a última hora, né? Não deixa para a última hora não, garante já teu ingresso, a gente tá fechando o teatro já, então eu quero ver você aqui com a gente. Se você tá muito longe, apertou, não vai dar a posate, porque tal, tá muito longe. Já garante também seu espaço online, já vai entrando lá na nossa plataforma, vendo a transmissão ao vivo a partir de sexta-feira, tá bom? Sexta-feira, dia 5, exatamente daqui a um mês, a abertura do congresso é transmitida no YouTube para todo mundo e no sábado o congresso é transmitido somente para quem tiver inscrito lá dentro da plataforma do nosso site, em circuloescola.com. Então garante a sua vaga, já deixa tudo preparado, já deixa tudo acertado, já compra pipoca, manteiguinha, salzinho grosso para jogar por cima, os caramelos, já deixa tudo pronto, porque a gente vai estar junto, de um jeito ou de outro, combinado? De um jeito ou de outro vamos estar junto. Esse é o evento mais importante da nossa escola, é o maior evento da nossa escola todos os anos e vai ser uma delícia a gente poder estar junto. A gente está estudando aqui, vamos estar junto no congresso. 6º Congresso do Círculo, Age na Chácara, aqui você vê 5 e 6 de julho. 5 e 6 de julho. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a força do servir. Olha só, revela que o caba é do interior, né? Um título desse, parece pegadinha. Ô, copywriter, você tá querendo entregar ao professor, né? A força do servir, mas tudo bem, é esse aí, filho. A força do servir é o tema de hoje. O André Luiz está lá em nosso lar, deu aquele rolê, né, com o Lísias, foi conhecer lá o Bosque das Águas, departamento de distribuição, aquela coisa toda, né? Eu fico assim mudando a cabeça, o cara da operação não sabe para onde ele muda a câmera. Eu venho para cá, ele quer para cá, eu vou para lá, ele quer ir para lá. Coitadinho, fica sacaneando o cara, não é? Notícias do plano, capítulo 11 é o tema dessa aula. Ele continua, né? Tá voltando lá do Bosque das Águas, naquele passeio turístico introdutório do Lísias, bababá, tá chegando, já tá mais confortável no aeróbus, já tá pagando de cidadão do nosso lar, o nosso querido Andrezinho. Mas o que vai acontecer? Ele continua com a cabecinha fervilhando de perguntas, né? Porque tudo é novo, né? Tudo ao mesmo tempo é semelhante, tudo é novo, né? E aí o Lísias, com muita tranquilidade, vai passando todas as informações, ensinando sobre o funcionamento e, claro, como sempre, em cada fala do Lísias a gente vai encontrando novos conceitos e novos conhecimentos. E aí uma coisa muito interessante, porque não posso deixar de fazer esse paralelo, tudo em nosso lar tem uma razão de ser, tem um conceito, tem uma filosofia por trás de cada estrutura. Nada está ali disposto ao acaso ou simplesmente
pela função. Não é o funcional pelo funcional, né? Isso aqui funciona, resolve, vai. Não. Tudo funciona, tudo está integrado, tudo é funcional, mas por trás desse funcional, sustentando esse funcional, existe um conhecimento filosófico, um conhecimento espiritual. Por isso as coisas funcionam e funcionam bem, sem prejuízo a ninguém. Quando as coisas funcionam bem, elas não trazem prejuízo a ninguém. Olha o slogan aí para você, já pode repetir. Já disse o Posati na aula. Quando as coisas funcionam bem, não trazem prejuízo a ninguém. Com esse slogan, meu caro, passe um raio-x na nossa sociedade, passe um raio-x na empresa onde você trabalha, passe um raio-x no seu relacionamento, porque quando as coisas funcionam bem, elas não trazem prejuízo a ninguém. Como é que a gente faz as coisas funcionarem bem para não trazerem prejuízo a ninguém? A gente tem que realmente fundamentá-las em conceitos filosóficos, espirituais que sustentem a coisa. Não é a função pela função, não é a produtividade pela produtividade, não é a correria pela correria, não é a utilidade pela utilidade. Tem que ter algo por trás. E vocês vão ver nessas falas do Lísias hoje, vocês vão ver nesses diálogos que ele trava com o André Luiz, que sempre existe um conceito, uma razão, um motivo. E quando esse motivo é claro para todos os envolvidos, existe uma adesão natural às funções, aos cargos, às operações, aos projetos, aos serviços, porque está claro para todo mundo. Quase sempre, por exemplo, quando a gente trabalha, quando a gente é chamado, às vezes o Círculo é convidado para ir fazer um projeto dentro de empresas, de educação, de treinamento corporativo, de desenvolvimento e modelagem da cultura organizacional. Quase sempre a gente percebe que a dificuldade de uma organização, de uma empresa, é justamente a ausência da clareza de conceito, da clareza das ideias, da clareza dos projetos, né? Quase sempre o empreendedor, o líder, o gerente, ele tem na cabeça dele, mas isso não é óbvio. Não, não é óbvio, não está claro. Tem que ser claro para todo mundo, tem que estar presente o conceito, a razão, o motivo, o propósito pelos quais as coisas são feitas, precisa estar claro para todo mundo. Se não tiver claro, você não tem adesão do plano mental. Se você não tem adesão do plano mental de todo o time, você não vai conseguir mover um projeto adiante. Porque cada um vai cumprir mecanicamente a sua função sem entender para o todo para o qual todos estão trabalhando. A gente volta lá no Henry Ford, lembra do Henry Ford, que desenvolveu as linhas de montagem do modelo T, dos primeiros automóveis? Ele falava que não queria funcionário, eu queria um par de braços, né? O problema é que eles vêm com o resto do corpo. O Ford já queria robôs, na verdade, não é? Robô adere via código, via programação, mas ser humano não. Ser humano precisa entender a razão, ser humano precisa comprar a ideia, ele precisa aderir ao conceito. Então, quanto mais o conceito, a razão, o propósito, a motivação estão claros para todo mundo, maior a adesão, maior o envolvimento, maior a energia que o sujeito coloca, porque ele entende o que ele está fazendo. E o André, né, nesse capítulo, ele está entendendo essa adesão em nosso lar. Ele está entendendo como é que cada coisa funciona. E o Lísias vai explicando. Vem comigo no texto aqui, ó. Meu primeiro grifo logo ali na primeira pergunta dele. Lísias, amigo, perguntei. Poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a essas, os mesmos processos, as mesmas características? Aqui ele já descobre que existem outras colônias espirituais. Já gostei de ver como isso aqui funciona. Todo mundo funciona assim? E aí o Lísias responde, de modo algum. Se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Voltamos ao princípio hermético de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. É tão simples e lógico quanto isso. É tão simples e lógico quanto a gente voltar ao poder de contemplação que está inerente em cada um de nós, seres humanos, né? Nós estamos tão envolvidos, às vezes, com as coisas que a gente
perde esse poder de contemplação. Mais do que isso, nós estamos viciados em respostinhas prontas, né? Já viu? Já viu aquelas lives de tira dúvida? É um inferno aquilo, não é? Ai, gostaria de saber tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí fica aquela chuva de perguntas que se a pessoa parasse um pouquinho, só um pouquinho para pensar, assim, não precisaria queimar nem 2 neurônios, um pouquinho só, ela já chegaria na resposta, né? Já viu o falatório que é em WhatsApp, Telegram? É um falatório, é uma confusão, um pergunta para o outro o tempo todo. Olha, eu adoro simplesmente desligar isso, né? Quando eu preciso trabalhar de verdade, eu tenho que desligar isso aqui. É impressionante. É muito mais fácil a gente perguntar, é muito mais fácil a gente querer uma resposta pronta, mastigada, do que a gente usar o nosso poder de contemplação. Todas as respostas que você precisa, você pode descobrir com o princípio de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O homem, o ser humano, ele é um microcosmos, porque ele reflete em analogia o macrocosmos. Então, tudo que eu vejo funcionando aqui, no meu corpo, na minha psique, no meu espírito, eu projeto de maneira análoga. E eu entendo que, claro, com graus diferentes, você vai ter uma analogia em planos maiores, né? Aí o Lísias meio que dá essa pequena alfinetada, fala, meu filho, se lá na Terra, né? Se lá na Terra você já tem um monte de cidades diferentes, com níveis diferentes, com políticas diferentes, com tradições diferentes, culturas diferentes, imagine aqui no nosso plano. Percebe? Amplia. E o Lísias constantemente vai treinando o André na arte da contemplação. O que é a arte da contemplação? A arte de empregar o princípio de correspondência, de entender as analogias. Gente, porque a vida ensina, o corpo ensina, não é? O universo ensina, a natureza ensina, a vida ensina. São mestres que estão disponíveis para nos guiar ao nosso redor o tempo todo, se nós tivermos olhos contemplativos para ver. Quando Jesus falava quem tem olhos para ver, que veja, ele está falando deste olho. Você entende? Ele está falando deste olhar contemplativo. Porque aí eu entendo, porque aí eu alcanço, porque aí faz sentido para mim. Lísias continua. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo os nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Então veja aqui, vamos quebrar. Primeiro ponto. Cara, as colônias se agrupam porque elas têm uma afinidade de princípio e uma afinidade no fim, né? Elas têm uma identificação de princípio e fim. Como assim? Cara, veio todo mundo aqui, essa colônia é um bando de gente conectada que tá lá se matando, cortando a garganta um do outro desde o primeiro acampamento pré-histórico, tá bom? É um grupo de almas, é uma família de almas, família de espíritos, percebe? Estão agrupados ali por uma razão. Mas por quê? Né? Porque Deus dividiu as coisas e falou assim, não, vamos separar aqui, vamos deixar esses tranqueiros aqui junto. Não, cara, é afinidade vibratória, afinidade existencial, afinidade histórica, tá? Você tem aí laços históricos, fazendo com que esses espíritos se atraiam uns com os outros.
E também, por conta desses laços históricos passados, objetivos futuros. Objetivos futuros, né? Aqui entra um pouco, ó, polaridade, princípio de polaridade e princípio de ritmo, né? Você tem ciclos, e nós estamos juntos nesses ciclos. Então não adianta você reclamar da tua mulher, não adianta você reclamar do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos, meu bem. Já está com eles há muito tempo, vai continuar com eles há muito tempo. Porque a historicidade mostra que vocês têm laços que precisam ser resolvidos e direcionados para objetivos futuros. Você está achando que você vai chegar no plano espiritual e encontrar com Nossa Senhora de Fátima, te esperando com um bolo de limão na mão? Vai estar tua sogra lá. Ah, querido! Desencarnou achando que ia encontrar Nossa Senhora de Fátima esperando você com um bolinho na mão. Encontra a sogra de vassoura na mão, né? Vai estar lá do mesmo jeito, porque são grupos afins. São grupos que estão comprometidos há muito tempo, tá bom? Então para de reclamar da sua sogra, meu bem. Você vai ver ela ainda muitas vidas, né? Não adianta você não visitar ela no domingo, não ir lá comer aquele frango que ela assa, porque ela vai estar te esperando na outra dimensão. E lá não tem espaço nem tempo, né? Diferente. Você vai ver, você vai reencontrar com ela, não vai ter escapatória. Então já é bom começar a harmonizar hoje. Elogia o franguinho da velha. Vai lá, faz um elogio, né? Aperta a bochechinha dela, dá um cheiro. Fala, minha sogra já lhe disse que a senhora é linda. Dê uma olhadinha para ela, né? Um beijinho nela, agradeça por tudo que ela fez para você. Ah, que legal, né? Já começa a curtir agora, já começa a curtir essa ideia agora, tá bom? Por mais que às vezes a gente se trombe, se separe na vida, cara, você vai ver que muita gente você vai reencontrar. Os caminhos vão se cruzando, não é? Mas por que a gente nasceu todo mundo numa mesma cidade, todo mundo no mesmo lugar, todo mundo estudou na mesma escola? Você percebe? Tem aí as afinidades, tem aí a historicidade do ser humano que vai tecendo, né, essa conexão, essa afinidade e vai fazendo a gente olhar para o futuro. Mais à frente ele vai dizer que mesmo dentro da colônia, as diferentes colônias têm graus vibratórios diferentes. Ele vai explicar, por exemplo, que em nosso lar você vai ter diferenças. O Ministério da União Divina é a galera que está mais, né, pronta já para ir para cima, não mais voltar para baixo. Depois você tem os outros ministérios que apontam para baixo, né, para a Terra, para o retorno, etc. e tal. Mas veja que coisa interessante. Ó. Segundo os nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos abnegados dos trabalhadores de outras esferas. Eu acho legal esse nome, esfera. Sugere tanta coisa, né? O que é a esfera terrestre? A esfera terrestre está agrupada em torno do globo terrestre. O que pode significar outras esferas? Você percebe? Não, mas é uma esfera espiritual. Pô. Eu não estou dizendo que não seja, mas de outras esferas, né? Está aí bem nítido que você vai ter colônias espirituais em outros planetas. Não é? Do mesmo jeito, outras condições de vida, outros estados de vida, e que esse intercâmbio acontece. O intercâmbio entre colônias espirituais de diferentes planetas acontece. Né? O que ele está fazendo aqui, ele só está reforçando ideias que o próprio Kardec lá atrás já tinha esbarrado com elas. Né? Quando ele faz, por exemplo, o contato através do médium Vitorian Sardou com o espírito de Bernard Palissy, que era um espírito terrestre, mas aí no seu desencarne ele passa a habitar nas esferas de Júpiter, ele começa a intercambiar. Então não tem novidade nenhuma aqui, mas ao mesmo tempo é um tabu, né? Ai não, a gente só fala com o espírito terrestre aqui, já viu essa parada? Que maneira só fala com o espírito terrestre, meu filho? Primeiro lugar, onde é que está a etiqueta do espírito? Você levantou ali a cuequinha dele para ver? Made in planeta Terra, espírito original do orbe terrestre, fabricado no terceira esfera do sistema planetário solar. Não. Então, cara, não viaja. Não viaja. Nós todos temos identidades cósmicas, nós todos viemos de outras esferas e vamos para outras esferas e é natural que haja intercâmbio entre as esferas. Está tudo certo.
E é natural também que médiuns em trabalho aqui no nosso planeta vivam esse intercâmbio. Olha, eu e minha amiga Gilda Moura, nós fizemos em 2017, 18, fizemos uma pesquisa, um pequeno e-book, que a gente chamou aqui de Médiuns Contatados do Brasil. Médiuns Contatados do Brasil. O que nós fizemos nessa pesquisa? Nós falamos com quase 700 médiuns e começamos a entender com eles quantos deles já haviam, de alguma forma, presenciado, intuído, percebido, durante seus trabalhos mediúnicos, a interação com seres multidimensionais que não fossem exatamente ou aparentemente espíritos mais habituados, mais afeiçoados aqui com a aparência da Terra. Em outras palavras, nós perguntamos, está aparecendo ET, né, no seu trabalho espiritual? E foi uma surpresa, porque 75% desses médiuns afirmaram que sim, já haviam tido essa experiência. Sim, já haviam tido essa experiência. Mais importante, existem traços específicos que cruzaram, não é, no corpo desses médiuns. Eu vou pegar aqui um trechinho para vocês verem dos resultados, que é muito interessante. A pergunta que nós fizemos especificamente foi assim: em sua vivência como médium canalizador, você alguma vez se deparou com a percepção de uma presença energética não física de um ser ou seres diferentes de humanos desencarnados, popularmente reconhecidos como extraterrestres? 65,3% vai dizer que sim, 34,7% vai dizer que não. Essa galera que fala que sim, 50% são inclusive kardecistas. O mais interessante vai ser que nós perguntamos assim, quais as sensações físicas mais comumente acompanham a sua vivência mediúnica? E 37% vai dizer palpitação no coração. Isso é normal. Para quem começa a meditar, sintonizar, interagir com essas dimensões, é normal que o intercâmbio não se reduza à expressão terrestre. Tá? Mais do que essa interação, é interessante ver também como atua a lei da fraternidade. Quer dizer, da mesma forma como eles, fundando o nosso lar, foram buscar intercâmbio com outras colônias espirituais, outras esferas, outras colônias, não é, que estavam começando, vieram depois procurar inspiração em nosso lar. Porque essa é a grande ciranda da evolução, a grande ciranda da cooperação. Enquanto quem sabe mais cuida de quem sabe menos, não é? A gente tem um laço harmônico nos ciclos de evolução. Não é? Então, ninguém sabe tanto que não precise aprender e ninguém sabe tão pouco que não tenha nada a ensinar. Básico, não é? Então, vai ensinando, vai aprendendo. Todos nós ensinamos e aprendemos, não é? Estou aqui pagando de professor, né? Mas à noite eu estou lá, estudo, entendo, compreendo. Você pegar esse curso, pegar um curso de 5 anos atrás, vai perceber, nós estamos em constante evolução. Mas muitas vezes a gente se trava no fazer, no agir, porque a gente tem aquela síndrome de vira-lata caramelo, né? Caramelo hoje já é rei, né? Na rede social, caramelo tá famoso. Mas a gente tem síndrome de vira-lata caramelo. Então a gente fala assim, não, mas é porque eu ainda não estou pronto, ainda não sei, ainda não estou preparado. Meu amigo, você sempre estará à frente de alguém e atrás de alguém, né? Você não precisa estar na liderança cósmica para começar a fazer alguma coisa. Comece a fazer hoje, comece a compartilhar hoje o que você sabe, né? Contei para vocês a história do Lorenzo lá, explicando do jeito dele, que tinha sempre um fantasma dentro da gente, não é? E que um fantasma era um espírito, que espírito é sucesso. Percebe? É do jeito dele, é no nível dele, não é? Eu vi um perfil que achei fantástico no Instagram, super recomendo para vocês, o Bicho Papinho. Bicho Papinho. São 2 crianças sempre fazendo um podcast, falando de coisas filosóficas e espirituais, assim, criança de 5, 6, 7 anos. Você precisa ver que beleza. Ali, aquilo que eles dão conta de refletir, de pensar, né? A literalidade, o lúdico se misturando, é maravilhoso. Então, tá ali. Quer dizer, a gente está sempre pronto
para fazer alguma coisa por aquele que pode menos. E a gente sempre precisa aprender mais diante daquelas pessoas que estão um passo à frente, que nos precederam. Está tudo certo, simplesmente ocupe o seu lugar. Simplesmente ocupe o seu lugar nessa ciranda. É bem interessante. Sim, ele vai continuar. Os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento pela palavra ministério, com exceção dos serviços regeneradores que somente com o governo atual conseguiram elevação. Assim procederam, considerando que a organização em ministérios é mais expressiva como definição de espiritualidade. Aqui entra o negócio que eu estava explicando. Né? Tudo tem uma razão de ser, tudo gira em torno de um conceito, de uma premissa filosófica, de um valor espiritual. Nada é simplesmente pela funcionalidade. Então a galera que está lá montando o nosso lar vai para a Alvorada Nova e vê que a Alvorada está toda distribuída em departamentos. Né? Departamento vem do francês. E originalmente, apesar de a gente achar que departamento e ministério meio que dá no mesmo, se a gente não volta para a etimologia da palavra, a gente não entende a diferença aqui. Departamento vem do francês, né? Vai ser uma divisão, uma subdivisão, um setor, mas ele também tem um peso de província, né? Então lá para os franceses, quando esse termo foi criado, o departamento tal, também indicava-se a província tal, aquele canto ali, aquela colônia, percebe? É uma província, uma estrutura separada, mas submissa, tá? E daí a gente tem aí departamentos empresariais, você vai entender muito bem. Ministério já vem da palavra ministerium, do latim, que significa serviço. Serviço. Então veja, aquilo que antes, né, por conceito, indicava uma divisão, em nosso lar eles escolhem ministério e veja, considerando que a organização em ministérios é mais expressiva como definição de espiritualidade. Gente, a tônica de nosso lar é o trabalho, é o serviço, é uma colônia, de gente que rala, de gente que está ali disposta a servir. E porque está ali disposta a servir, ministério fazia mais sentido, percebe? O ministro é aquele que serve, é aquele que está a serviço, ministerium, aquele agrupamento em torno de um objetivo, de um serviço, percebe? Do servir, né? O servir, lembra sempre, como um exercício de poder. Eu retomo lá aquela fala do general Shoa. A gente considera o servir uma coisa submissa, escravagista, né? O servo, o escravo. Não, porque muito maior é o poder daquele que, podendo ser servido, escolhe servir. Eu me lembro sempre da discussão da última ceia, né? Quando está lá, os apóstolos estão discutindo quem que é maior, quem que é o chefe, quem vai ficar no lugar de quem, né? Se Jesus fosse, quem que assumiria o ministério tal? Lembra da mulher do Zebedeu que chega para Jesus e fala: o senhor não pode botar, quando o seu reino chegar, um filho meu à tua direita e outro à tua esquerda. Ela vai lá no lobby, direto com o barbudinho, fala: dá uma favorecida aí para meus filhotes, tão menino tão bom, gente. Bota um do seu lado esquerdo e outro à sua direita. Ele fala assim: minha filha, quem vai ficar do meu lado não compete a mim. Não compete a mim. Compete a cada um deles, porque estar ao lado de Jesus no reino está medido no grau de disposição de servir. O maior poder, e Jesus vai lembrar isso na última ceia. Falou: vocês querem saber quem que é o maior aqui? O maior, aquele que está comigo, é aquele que está disposto a descer do salto alto e servir o outro. Ele abaixa, pega lá a toalha, jarro e começa a lavar o pé dos discípulos. Ele fala: eu sou maior que vocês e eu estou aqui a serviço. Então vocês querem ser grandes como eu?
sirvam como eu sirvo. Sirvam como eu sirvo. Porque a relação de poder dentro da consciência do reino de Deus, porque o reino não é um lugar, não é uma estrutura administrativa, o reino não é um governo, o reino é um estado de consciência. Então, dentro do estado de consciência do reino, tem maior poder aquele que tem maior capacidade em servir. E serve mais, não aquele que é obediente, escravo, submisso, o otário da turma. Serve aquele que tem maior capacidade de contribuir espontaneamente, livremente, de coração aberto. De coração aberto. Eu estava recentemente em São Paulo tomando um café com a minha terapeuta e ela me fez a citação de um sujeito que eu curto muito, pastor Ed Renekiewicz. E a gente falava de doação, de contribuição, da gratuidade, né? Que às vezes o sujeito vai lá, dá uma grana e não sei mais o quê, ou é voluntário em algum lugar. Mas a gratuidade, ela é complicada na nossa dimensão, porque nada é de graça. Tampouco você faz as coisas de graça. A gente sempre ganha, sempre há uma troca. Troca é uma lei do universo. Sempre há uma troca. Posso não estar ganhando dinheiro, mas estou ganhando afeto, estou ganhando um monte de coisa. Não tem gente que brada no peito, porque eu faço isso gratuitamente. Faz nada, deixa de ser hipócrita. Você ganha nem que seja validação social, você ganha nem que seja like no YouTube, você ganha, né? Porque dá Ibope postar foto com pobre, distribuir marmita, aí ganha um monte de like. Então você está ganhando em endorfina, meu filho. Você está ganhando em hormônios. Para de ser hipócrita, não é? E a gente discutia isso e a Maria lembrou uma frase do Ed que é maravilhosa. Ele fala assim, nunca doou de verdade aquele que ao dar nunca deu de si. Nunca doou de verdade aquele que ao dar não deu de si. Que maravilhoso isso. Porque esse é o verdadeiro serviço, essa é a verdadeira entrega, esse é o verdadeiro poder. É o dar de mim. Porque doar dinheiro, às vezes, é o mais fácil. Doar dinheiro é o mais fácil. Doar o dinheiro que está sobrando, percebe? Mas a maior doação, o maior serviço é quando eu dou de mim. E aqui fica nítido isso, né? Esse alinhamento de nosso lar com essa ideia de poder, com uma capacidade técnica e objetiva de contribuir para a evolução, de servir a evolução, de dar de si. Tá? O servir não é ser o escravo, tonto, empregado, né? Submisso, cabecinha baixa, obediente. Não é isso. Servir não é ser tonto, porque o máximo exemplo de Jesus é o servir. O maior servidor que passou por esse planeta é Jesus. E de tonto não tinha nada. De tonto não tinha nada. Percebe? Então a gente precisa desvincular esses preconceitos do servir. Porque o servir é dar de si. O servir é dar de si. É dar de si para a evolução dos outros. Né? A gente tem que ter alegria no servir. Não é orgulho, ficar... Não é questão de... Você percebe? Não é questão de querer a aclamação e a aprovação, mas é a alegria ao servir. Eu estou aqui, feliz da vida, de manhã, no feriado, gravando essa aula para você, porque eu tenho alegria em servir você. Me deixa feliz estar a serviço de vocês que estão nesse curso. Me deixa feliz. E me deixa mais feliz ainda saber que, inspirados por essas palavras, vocês estarão a serviço. E essa é a ciranda. Porque alguém doou de si para mim, eu posso doar de mim para você, que pode doar de si para o outro. Olha a ciranda da fraternidade acontecendo, não é? Nenhuma condição de destaque, Lísias continua, é concedida aqui a título de favor. Nossa! Coleguinha de Brasília, assista essa aula, por favor. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Você sabe que eu sou absurdamente contra cargo de confiança, né? Eu acho que isso é um câncer no nosso sistema de gestão pública. Câncer. Eu sou absolutamente contra cargo de confiança. Eu substituiria isso por cargos de mérito. Cargo de mérito. Cargo de mérito funciona melhor do que cargo de confiança.
Porque confiança vem de confiar, né? Fiar conjuntamente. Eu não sei o que esse sujeito fiou conjuntamente com aquele que o nomeou. Para mim não está claro. Não está claro se aquilo que eles fiam, se o fio que ele tece é um fio que leva para a vida ou um fio que leva para a morte. Agora, mérito é inquestionável, né? Mérito é mensurável, mérito é medido, currículo é medido, realizações são medidas. Eu trocaria, viu, Brasília, cargo de confiança por cargos de mérito. Acho mais interessante. Então, estava dizendo aqui, nenhuma condição de destaque concedida aqui a título de favor. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a encarnar para as atividades de aperfeiçoamento. Tá trágico o negócio em nosso lar, né? O plano de carreira ali não está mole para ninguém. Ao longo de 10 anos, somente 4 foram promovidos ao serviço da União Divina. E diz que tem milhares de pessoas morando lá, né? O concursinho público apertado esse, né? Para passar de ano ali. Você vê? A maioria volta. Se você está aqui, querido, significa que você não gabaritou o vestibular em nosso lar, tá? Eu não queria falar nada para você, mas você pegou DP no planeta Terra. Eu também, óbvio. Todos nós. Enfim, a gente é da turma do fundão, mas a gente chega lá, tá bom? Não se preocupe com isso, tá? Não fique... Você percebe? Não existe favoritismo, existe a evolução. Por isso que Jesus vai falar para a mulher de Zebedeu, falar, minha filha, não compete a mim quem vai sentar da minha direita ou da minha esquerda no meu reino, não compete a mim. Não compete a mim. Por quê? Porque não é cargo nomeado, bem. Não é cargo de confiança. Não é embaçadela recíproca, né? O que gere a evolução, os cargos em cada um desses lugares, é justamente a disposição do servir, do dar de si de cada um de nós, né? E é interessante que eles descem do aeróbus, dá uma cortada na conversa, mas ele começa a ouvir uma música, belas melodias atravessando o ar, né? Ele começa a ouvir essa música e, cara, todo canto tem música. E o Lísias vai explicar para ele uma coisa que aparentemente parece estar desconectada, mas tem tudo a ver com o que nós estamos conversando hoje. O Lísias explica assim, ó. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Nós, após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores do esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Gente, aqui eu acho que eu confirmei no meu passaporte que eu devo ter passado por lá. Ou por algum lugar que tenha a mesma coisa. Porque a música, isso está começando a chegar no nosso planeta, a gente está começando a entender através de musicoterapia, de música e espiritualidade. A música, para mim, ela é uma porta de conexão direta com a fonte, com a energia cósmica, com a força. Uma porta de conexão direta. Toda aula que vocês assistiram minha aqui nesse canal, nesses estudos abertos, não começou sem antes eu escutar 2 ou 3 músicas. Porque a música, ela veicula, ela direciona, ela canaliza um estado de sentimento dentro da gente. E esse estado de sentir que permeia o nosso estado de pensar, o nosso pensamento e sentimento, leva a gente a uma conexão fantástica. Fantástica. E eu deixo para vocês recomendado aqui uma aula que tem aqui no Círculo aberta, vocês vão adorar, também está no Clube do Aluno. Música e espiritualidade. A música é uma ferramenta de conexão espiritual e sendo uma ferramenta de conexão espiritual, uma ferramenta de energização. Por isso que o rendimento do serviço aumenta. Por isso o rendimento do serviço aumenta.
Olha, eu tenho na música um verdadeiro atalho para a dimensão espiritual. Se eu preciso realmente escrever alguma coisa, criar alguma coisa, eu escolho primeiro a música que vibra de acordo com aquilo que eu sei que eu preciso comunicar, mas ainda não sei como. Primeiro eu escolho a vibração. E depois que eu sinto no meu corpo que aquilo vibra de acordo com aquilo que eu quero comunicar, aí eu escolho as palavras. Porque a comunicação mais eficiente é uma comunicação vibratória, é uma assimilação essencial. Percebe? Então, antes de escolher as palavras que moldam o pensamento e o direcionam para os outros, eu prefiro escolher a vibração que representa, que se harmoniza com esse pensamento. Eu escolho a vibração sonora que mais identifica o pacote, a rede de pensamentos que está na minha mente. E então, quando eu encontro isso, essa vibração me ajuda a modelar as minhas palavras e a transformar toda aquela rede de pensamentos numa fileira de palavras que será dita. Esse é o poder da música. Então, super recomendo aqui de sobremesa da aula de hoje que você assista essa aula Música e Espiritualidade, você vai gostar, você vai entender muito porque que em Congresso do Círculo a gente sempre tem música, de preferência música ao vivo, tudo que a gente faz está sempre cercado de muita música, porque a música certa representa a vibração certa, a vibração correspondente para aquele momento, e daí você vai conseguir dar forma às coisas, né? Esse é um doar de si extraordinário, quando a gente doa de si através da música. A música veicula esses estados de conexão. Música é uma porta exoconsciente. Música é uma porta exoconsciente, tá bem? Olha só, 2 avisos paroquiais, 3 avisos paroquiais para você. Primeiro, 6º Congresso do Círculo, não dá para ficar de fora, né? Você quer ver como é que a gente usa a música para modelar? Vai para um Congresso do Círculo que você vai entender. Vai ter música xamânica, sound healing, músicas espirituais, músicas de conexão, músicas de farra, música para a gente ficar alegre, muita música, muita curtição. 6º Congresso do Círculo. Segundo ponto, agora no final de julho, a gente vai ter o 3º retiro xamânico de uma série de 4 retiros que nós estamos fazendo esse ano. O 3º retiro vai estar baseado no elemento terra, o elemento terra, tá bom? Então se você é signo de terra, se você está precisando de terra, está precisando aterrar, se você anda vendo muita borboleta e está precisando aqui, vir, cara, eu desafio você a vir participar de um ciclo, de um retiro xamânico aqui no Círculo. Você vai ver que coisa interessante, como a sabedoria ancestral, em conexão com os elementos, leva a gente para um lugar de assimilação realmente, da força, da essência, do espírito desse elemento, e isso tem consequências práticas, objetivas, reais na nossa vida. Fala retiro xamânico, parece uma brisa, né? Uma brisa amazônica. Não no Círculo, tá? Aqui a gente vai ancorar, a gente vai trazer energia desse elemento para a vida. Xamanismo é uma forma de magia, a forma de magia mais ancestral que existe no nosso planeta. E eu acho que você vai curtir muito. Agora, no finalzinho de julho, ali no final de semana do dia 27, vem para a sede do Círculo participar. Só que a gente não... quero falar para você uma coisa. Como a gente leva muito a sério esse negócio, todo retiro de xamanismo, o participante passa por uma anamnese, por uma entrevista pessoal com o Gustavo, que é o nosso xamã louro de olhos azuis, né? O nosso Rodrigo Hilbert do xamanismo. Mas por que é isso? Por que você vai ter um papo com o alemão? Você vai ter um papo com o Gustavo, por quê? Ele vai entender suas condições, seu estado físico, seu estado emocional, seu estado espiritual, sua predisposição, o que é que você está buscando, para entender realmente como é que essa experiência vai se encaixar no seu processo e se ela vai se encaixar. Porque realmente a gente traz aqui para dentro do retiro xamânico as pessoas que a gente está entendendo realmente que estão prontas para essa conexão, porque é uma conexão muito forte. Então, você vai ter aqui embaixo, tá bom? Um contato, você vai acessar ali, você vai marcar um papo com o Gustavo, entender se essa experiência é para você, e daí você vai poder fazer sua inscrição, tá bom? Beleza? É assim que funciona. Então, 6º Congresso do Círculo, agora no começo de julho, e o 3º retiro do ciclo xamânico, retiro baseado na
terra, na energia do elemento terra. E para você que já está bem aterrado, que está no mundo corporativo, que está trabalhando, que tem uma carreira profissional, que tem uma empresa, que, cara, fica pensando assim, mas Posati, como é que eu transporto tudo isso que você ensina nas aulas lá para o meu dia a dia, para o meu trabalho, para contribuir, para dar de mim, para servir no meu ambiente de trabalho, servir na empresa onde eu trabalho, servir na empresa que eu lidero, seja como dono, seja como executivo. Cara, o Círculo tem toda uma linha de comunicação voltada para essa vida prática, mas ela não está no Instagram, Facebook e tal. Você vai encontrar tudo aquilo que a gente produz para a vida profissional no nosso LinkedIn. Querido, nós somos Escola Filosófica Chique. Então entra aqui, ó, embaixo eu estou deixando a descrição para você do perfil do Círculo Escola no LinkedIn. E lá você pode, inclusive, se conectar com a gente, dizer que você é nosso aluno, contar um pouco mais pra gente, contar um pouco mais de você pra gente, tá bom? Pode entrar ali, pode fazer conexão, tá todo mundo da equipe tá lá, bonitinho, assim, perfil de LinkedIn. Mas aí, o que a gente fala? A gente começa a mostrar para vocês o que é que a gente está vendo aí fora, que são sinais da nova Terra, iniciativas da nova Terra, iniciativas exoconscientes, modelos de negócio, modelo de trabalho, não é? Elementos, reflexões, cases para você pensar, por exemplo, sobre saúde mental, sobre qualidade de vida, sobre bem-estar no ambiente de trabalho, que são todas coisas ligadas ao propósito do servir, ao propósito do dar de si, ao propósito de construção da nova Terra. Tá bom? E ali a gente trabalha com essa linguagem corporativa, que fica super bonitinho. Dá para você marcar o CEO da sua empresa, o gerente de RH, dá para mandar para aquele coleguinha de trabalho, porque ali vai estar tudo assim, ó, bem suave, bem na linguagem que esse mundo corporativo entende e que ajuda, às vezes, a gente a ancorar todos esses conceitos espirituais maravilhosos de uma maneira prática, tá bom? Então aí, ó, merchan do Retiro Xamânico da Terra e uma ferramenta para você aterrar esses conhecimentos na sua vida prática, que é o perfil do Círculo Escola Filosófica no LinkedIn. Tá o link aqui embaixo, segue a gente lá, acompanhe esse conteúdo que é diferente, né? Ele já tá ali, ó, com uma cara mais prática, mais pragmática, para você usar embaladinho para o uso todos os dias. Eu vejo você, então, na próxima aula, o negócio é... Acabei de fazer um merchandising aqui, falar assim, olha, a gente tem uma linguagem corporativa maravilhosa e a próxima aula é sobre o umbral. A mensagem do umbral. O que é umbral? Onde é que fica esse lugar? O que é que tem para comer lá? Né? Por que as pessoas vão parar lá e como elas saem de lá, querido? Umbral é a próxima aula, tá bom? Eu vejo você, traz aquela tia umbralina, traz aquele seu primo umbralino para assistir a próxima aula que vocês vão gostar. Beijo, sempre avante, que questa é a coisa più importante.